Olá pessoal, vamos iniciar aqui nossa segunda videoaula aqui de revisão, que vai falar sobre a industrialização e a urbanização na Primeira República Brasileira. Bem gente, quando a gente fala desse momento da Primeira República Brasileira, tem que lembrar que o que trazia de riqueza, o que gerava riqueza para o nosso país, era justamente a exportação do café. Esse lucro que é tido com essa exportação, ele inicialmente vai ser investido nos próprios cafezais e nas instalações necessárias para a produção e para conseguir produzir mais, tá? Só que em 1880 o mundo vai estar vivenciando já, desde 1850 mais ou menos, a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial tem como principal característica uma grande quantidade de inovação tecnológica que vai ser já colocada à disposição da sociedade. A principal característica da segunda Revolução Industrial, o principal produto tecnológico que vai ser gerado, é justamente o automóvel, junto com a eletricidade, né? Então isso funcionava para a sociedade da época como se fosse um momento de encantamento, que é justamente corresponde àquele período da Belle Époque que a gente chegou a falar em sala até antes da suspensão das aulas, tá? Que vai ser o motivo que vai gerar até a Primeira Guerra, né? Vai ter uma treta aí que vai causar a Primeira Guerra Mundial. Então isso daí vai ser a forma como que vai estar a sociedade do mundo nessa época, encantada com essas tecnologias que estão surgindo com a segunda Revolução Industrial. Isso vai acontecer no Brasil também. No Brasil vai acontecer uma parceria entre os cafeicultores, que eram os que tinham capital, que tinham dinheiro, junto com o Estado, que a gente viu que pela política do café com leite, pela república das oligarquias, né? Esse momento são os próprios cafeicultores que participam do Estado, né? E juntamente com investidores estrangeiros, que são empresários de fora, que têm dinheiro, têm capital e que percebem que no Brasil há uma grande possibilidade de aumentar esses lucros. Então essa parceria aí é que vai render justamente o início da industrialização no nosso país, tá? Vai também propiciar o aparecimento de bancos que vão financiar a produção de café e o transporte dessa produção, né? E um pouco mais à frente, inicialmente eles começam fazendo isso, mas um pouco mais à frente, quando as indústrias começam a se instalar de fato no Brasil, eles começam a financiar as próprias indústrias, principalmente em São Paulo, que é a cidade que tem a maior quantidade de indústrias ainda hoje no Brasil, e a segunda maior cidade, que é o Rio de Janeiro, tá? Isso vai provocar o que na sociedade urbana? Vai provocar justamente o inchaço das cidades, né? Vai ocorrer o êxodo rural, ou seja, a população vai migrar do campo para a cidade. Aí tem um ponto importante com a aula de geografia. Como a migração ocorre dentro do Brasil, é migração interna. Você não pode falar que o cara que veio da roça é um imigrante, não. A migração dentro do país ela é interna, é migrante, tá? Então vai ter uma grande quantidade de migrantes que estão saindo do campo para a cidade, justamente para ter esse emprego, né, conseguir ter como trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias que estão sendo instaladas, e ao se instalarem na cidade vai ter um aumento da demanda por matérias-primas, por bens de consumo, né, que as fábricas realizam aí no caso. Um outro assunto ligado à geografia, além da questão das migrações, é a diferença de crescimento urbano para urbanização. Crescimento urbano, gente, é o aumento físico da cidade. Apareceu um novo bairro, apareceu um novo conjunto habitacional, só que a população continua a mesma. Então você, por exemplo, tem uma cidade que tem uma favela, e aí o prefeito, a população resolve construir um conjunto habitacional para abrigar essas pessoas com uma moradia mais digna, com um local mais adequado para viver, e essas pessoas são transferidas da favela para esse conjunto. Isso aí não quer dizer que a população está aumentando. Na verdade, o que está aumentando é a cidade, é o espaço físico da cidade, por isso que é crescimento urbano. Agora, a urbanização ela ocorre quando a população da cidade é maior que a do campo. Então, nesse momento aí do Brasil, vão estar acontecendo as duas coisas. O crescimento urbano, as cidades estão começando a aumentar de tamanho, e está começando a aumentar o número de pessoas em relação ao campo.
que até antes aí desse processo, a gente sabe, né, que até por volta de 1950, 1960, grande parte da população brasileira ainda morava no campo, né? Então esse processo aí que é a ligação que há com a geografia. Bom, gente, um componente importante nesse processo todo foi a chegada dos imigrantes, pessoas que vieram de fora do Brasil. Os imigrantes europeus que vieram para o país, que foi um acordo que o governo brasileiro, ainda na época lá do Império, com Dom Pedro II, foi feito um acordo para que alemães, italianos, espanhóis, portugueses viessem para o Brasil, uma vez que esses países naquela época passavam por muitas dificuldades, principalmente a Alemanha e a Itália, que estavam num processo de reunificação, estavam num processo de formação do país ainda, tá? Então vieram para o Brasil uma grande quantidade de imigrantes europeus. Esses imigrantes, ao chegarem no Brasil, eles foram trabalhar nas lavouras de café, no campo. Ao chegar na lavoura de café, eles viam que estavam sendo explorados pelos cafeicultores, uma vez que já não tinha mais aquele modelo escravista, né? Então já tinha acabado a escravidão no Brasil, e esses imigrantes chegam para trabalhar e percebem que eles não têm uma condição boa de vida, que eles têm muita pobreza e que muitas das vezes eles não tinham um salário adequado para o tanto de trabalho que eles realizavam, né? Então, vai começar esses imigrantes a saírem do campo e vão começar a ir para as cidades. Aí, nesse movimento, o movimento interno é uma migração interna chamada de êxodo rural. Então, por que eles vão para as cidades? Porque há uma demanda por mão de obra especializada nas fábricas. Uma vez que eles já conheciam fábricas lá na Alemanha, na Itália, então eles já sabiam operar as máquinas. Aí você pode perguntar, Marcelo, por que o cara que foi liberto da escravidão não foi trabalhar na fábrica? Porque ele não tinha o estudo, né? Até um tempo atrás ele estava como escravo, ele era visto como mercadoria, e aí a partir do momento que acaba a escravidão, essa pessoa nessa situação de escravidão, ela é solta na sociedade, sem ter estudo, sem ter nenhuma condição. Então, esse imigrante europeu que chega no Brasil, ele já tem esse conhecimento, e por isso que ele entra como mão de obra especializada nas fábricas, tá? Aí, como a gente falou, que eles vão chegar no Brasil, eles vão ser muito explorados no campo, e isso daí é que vai fazer com que muitos deles acabem migrando para trabalhar no comércio e nas indústrias que se instalam no Brasil. Uma das consequências desse êxodo rural, gente, é justamente o rápido crescimento urbano que vai acontecer, principalmente nas cidades de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a questão que a gente tem que ficar atento é que, nessa época, como até hoje, o poder público não estava muito interessado com isso, tá? Então não havia um planejamento urbano das cidades, né? Gente, planejamento urbano ele é importantíssimo, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida de quem mora nesse local, tá? Então, o crescimento urbano, o rápido crescimento urbano que foi vivenciado no Brasil nessa época, principalmente nas duas grandes cidades, como São Paulo e no Rio, não teve um planejamento adequado, né? Isso vai ocasionar o quê? Problemas de saneamento que nós temos até hoje. Então, a origem dos problemas de saneamento no Brasil, principalmente cidades como São Paulo e no Rio de Janeiro, tem a origem aí. Porque você vai ter simplesmente uma cidade crescendo, tomando espaço que lugares eram de rios, tomando áreas de mangue que não é adequado à construção, aterrando áreas de mar raso, ocupando, estreitando rios, canalizando rios e despejando esgoto e lixo nesses rios, né? Isso daí gera um problema sério, com doenças, com enchentes quando é o período de chuva no verão, né? Além disso, de saneamento, vai ter um problema de transportes, que por incrível que pareça nós também temos, né? Falta de escolas nesse local, falta de hospitais, ou seja, falta da infraestrutura necessária para que as pessoas pudessem viver. Em 1902 vai entrar no poder um presidente chamado Rodrigues Alves, e a principal ideia, o projeto que ele tinha de governo era uma renovação urbana. Se você olha nessa imagem aí, a primeira do alto da esquerda, que mostra uma avenida central, né, que atualmente é a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, reparem na arquitetura dos prédios, né? São prédios que são inspirados naquela Belle Époque, na época da França, de Paris, né? Ou seja,
Nesse período aí, o centro nervoso, o centro principal que irradiava cultura no mundo era Paris. E os arquitetos brasileiros e arquitetos franceses que vieram fazer essas obras aí, né, junto com os engenheiros, justamente se inspiravam nesse modelo arquitetônico da França, né? Então, o presidente Rodrigues Alves ele vai ter essa ideia da renovação urbana. Então, prédios vão ser demolidos para abertura de avenidas, construção de jardins e praças, ou seja, fez uma forma que houvesse um embelezamento das cidades, né? É importante lembrar, gente, que durante o governo dele foi colocado o famoso bota abaixo. O que é o bota abaixo? Eles chegavam, ele vai junto com essa ideia de renovação, ele vai criar, vai dar muita importância à questão do sanitarismo, principalmente com Oswaldo Cruz, que vai estar desenvolvendo a questão de vacinas, principalmente contra a varíola e contra a febre amarela. Febre amarela nem tinha vacina na época, mas era para combate ao mosquito da febre amarela. Epa, parecido com hoje em dia, né? Combate ao mosquito da dengue, né? Era mais ou menos isso. Então o Oswaldo Cruz ele tinha uma brigada sanitarista que tinha quase que força de polícia. Se ele chegasse na casa das pessoas e visse criador de mosquito, ele decretava o bota abaixo, ou seja, derrubava a casa. E a pessoa que morava lá se vira. O Estado não estava preocupado, entendeu? Então, o que vai acontecer no Rio de Janeiro é que muitas dessas pessoas que moravam, famílias pobres, que moravam nesses locais e que tinham, por falta até mesmo de conhecimento, de adequação de lixo, de evitar a proliferação desses insetos, né? Eles acabavam sendo obrigados a sair dessa região. E para onde eles foram? É aí que vai surgir as favelas no Rio de Janeiro, vão subir os morros, tá? Aí embaixo eu coloquei o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Brasil. E aí você vai ter justamente nesses bairros a continuação desse problema, porque simplesmente muda o problema de endereço, né? As pessoas estão morando no alto de morros, você vê que as casas estão construídas próximas às encostas. A gente sabe que isso é perigosíssimo porque numa chuva muito forte pode acontecer um deslocamento de terra e aí essas pessoas virem a perder a vida, né? Isso aconteceu em São Paulo, perdão, isso aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo também houve uma questão ligada à reforma urbana, tá? Principalmente porque os bairros que ficam na parte alta da cidade, que é a região do Planalto, onde a cidade de São Paulo foi fundada, ali foi destinado aos bairros para as elites, os bairros das pessoas ricas. Enquanto que aqueles que trabalhavam nas fábricas, a classe média, a classe operária e a classe pobre, era obrigada a morar próximo às margens dos rios, às áreas de várzea, né? Então hoje quando você vê como houve esse ano, no início em janeiro, né? Um ano que teve muita chuva. Em São Paulo é um problema sério porque sempre tem enchente, né? A enchente acontece porque as moradias desde essa época foram sendo construídas, foram ocupando espaços que eram da área da várzea, da margem do rio, né? Que de repente no momento de inverno que está baixo o nível do rio, dá a impressão de que pode construir. E ocupa, e quando chega o verão, que é um período que chove demais, acaba aumentando a vazão de água e isso faz com que ocorram as enchentes, tá? É importante lembrar, gente, é justamente a questão da percepção de como que o Estado estava preocupado com a população, tá? Que isso é uma característica muito comum do nosso país. Gente, as duas grandes revoltas que ocorreram nessa época foi uma em 1903 no Rio, as duas ocorreram no Rio de Janeiro, tá? Que era a capital do Brasil nessa época, né? Então, em 1903 ocorre no Rio de Janeiro a revolta da vacina. A gente comentou numa outra imagem anterior sobre Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista que ele tinha a responsabilidade dentro daquele projeto de renovação urbana. Ele tinha como função, como obrigação, eliminar o mosquito transmissor da febre amarela, né? Bem como fazer a vacina, aplicar a vacina da varíola, né? Então, no ano de 1904 vai ser aprovada uma lei que torna obrigatória a vacinação. Ou seja, o Oswaldo Cruz terá brigadas sanitaristas que vão ter praticamente força de polícia e ele vai começar
a obrigar as pessoas a serem vacinadas, visitar as casas e fazer a vacinação, né? Só que isso tudo, gente, não foi dada uma divulgação perante ao Estado e perante as secretarias de saúde da época que ocorreria essa vacinação, né? E muitos acabavam não concordando, não se conformavam com a ideia de ter que ser vacinado, não sabia para que era. Não havia um conhecimento científico, né? Um letramento científico tão forte nessa época, né? Além disso, gente, havia também uma questão do machismo, tá? Então, por exemplo, se houvesse um casal numa residência e entrasse um homem, um brigadista, para fazer a vacinação, o fato da mulher levantar a manga da blusa, né? Porque nessa época as mulheres não podiam sair com roupas com manga curta, com vestidos curtos, né? Nessa época na rua, ou estar expostas, né? Então, o fato da mulher mostrar o braço para ser vacinada para um outro homem era motivo de briga, era motivo de morte até, por conta de uma questão de machismo, de ter ideia de que é posse do homem, né? Que é uma besteira isso. Mas é importante que você saiba que não foi dada uma certa, como é que se diz, uma certa informação, uma orientação para a população. E isso acabou levando uma revolta, como você vê na foto do jornal aí, um ônibus, né, da época, tombado pela população, né? A revolta ela durou até alguns dias, e aí em 1904, ainda em 1904, o governo revoga a lei de vacinação, ele não torna obrigatório. E hoje, gente, para você analisar, será que hoje em dia somos obrigados a ser vacinados? Somos, viu, gente? As crianças aí recém-nascidas, elas são obrigadas pelo Estado a ter uma carteira de vacinação. Se você vai viajar para fora do país, se você vai fazer uma viagem qualquer para o exterior, é exigido a carteira de vacinação. Porque existem algumas vacinas que são obrigatórias, né? A vacina, por exemplo, da paralisia infantil, vacina da BCG, da tríplice viral, são vacinas que impedem que surjam, que voltem algumas doenças que já estão praticamente aí extintas, né? Mas é uma questão até hoje que é uma imposição do Estado perante a população. Em 1910 vai acontecer a revolta da Chibata, que são os marinheiros dos navios de guerra, principalmente do navio de guerra Minas Gerais, que vai realizar vão tomar posse desses navios, né, o Minas Gerais e São Paulo, eram dois navios de guerra que o Brasil tinha na época. Eles vão tomar posse dessas embarcações e vão exigir o fim dos castigos físicos para os praças, que são aqueles que não são membros da Marinha, mas que não são oficiais, não têm o poder de decisão. E isso era comum porque os oficiais nessa época eles eram originários de famílias ricas, famílias lá dos fazendeiros de café, né? É importante a gente fazer o link dessa época com a questão do coronelismo, né? Você lembra que o coronelismo, a pessoa que era o fazendeiro, ele chegava até o governo federal e comprava a patente de coronel? Então, essa questão dos oficiais também vai acontecer de uma maneira um pouco menor na Marinha, né? Então, as famílias ricas é que ocupavam os cargos de oficiais da Marinha. E eles tinham ainda a cultura ainda de castigo físico, né? Já os marinheiros, que eram as baixas patentes, eram justamente de famílias pobres. Muitas deles ainda vinham de famílias de escravos, ou seja, alguns deles foram inclusive escravizados, né? E trabalhavam na Marinha Brasileira como marinheiros, né? Então apareceu aí um marinheiro chamado João Cândido, que ele que fez a liderança, liderou esse motim, né? E aí o presidente da época, que era o Hermes da Fonseca, ele vai ceder à exigência dos revoltosos, vai proibir o castigo físico nos navios da Marinha, e prometia também que seriam anistiados, né? Mas aquela questão, né, gente? Isso tudo aí não foi cumprido. Assim que cessou a revolta, os líderes foram presos, alguns foram expulsos da corporação. Era muito comum nessa época que já tinha sido assinado o Tratado de Petrópolis,
que foi quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia, né? Então era muito comum essas pessoas que davam problema, que eram revoltosos, que ameaçavam a ordem pública, elas serem expurgados para o Acre. Então mandava a pessoa para o Acre e mandava o cara se virar. O Acre nessa época, gente, a distância é enorme, né? Ainda hoje é enorme, né? A gente tem uma tecnologia que permite fazer em algumas horas a viagem com um avião. Mas se você for de ônibus ou de carro daqui de Brasília para o Acre, é pelo menos uns 3 dias de viagem. Imagina indo do Rio de Janeiro naquela época, sem o transporte, né, ou a tecnologia adequada que nós temos hoje, né? Então foi isso que aconteceu com relação aos revoltosos dessa revolta da Chibata. Bom, gente, com relação ao trabalho, né, ao serviço dos operários das fábricas, é importante a gente salientar que nesse período não havia lei trabalhista no Brasil, tá? Então as condições de trabalho para os operários eram péssimas, jornadas de trabalho até 16 horas por dia, não tinha cobertura médica nem indenização por acidente de trabalho. É o tipo de coisa, o cara se acidentou na fábrica, eu tenho que ir no médico. Se você se ausentar do seu posto de trabalho, você não recebe salário, tá? Não tinha salário, não tinha férias, não tinha salário mínimo, não tinha licença maternidade. E o principal, o trabalho infantil não era proibido, né? Então muitas fábricas vão contratar crianças que têm mãos menores que os adultos, facilitam para mexer com parte de bordado, com algumas peças são utilizadas, eram importantes as crianças para fazer isso, né? E a grande maioria desses trabalhadores das fábricas eram justamente imigrantes europeus. Esses imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, vão trazer as ideias da Europa de sindicatos. Sindicatos que na Europa também vão estar lutando pelos direitos trabalhistas, tá? Só que aqui no Brasil existe uma característica desses líderes sindicais que vão ter como referência a anarquia. A anarquia, o anarquismo é um modelo de transição do capitalismo para o comunismo, onde se prega a violência, tá? Então, essa corrente sindical no Brasil nessa época propunha o engajamento dos trabalhadores na destruição do sistema capitalista por meio de uma revolução social. Então, como é que eles faziam isso como que eles bolavam fazer isso? Por meio de boicotes, ou seja, determinava-se alguma coisa eles não cumpriam, por meio de sabotagem das fábricas, ou seja, eles quebravam as máquinas para não ter produção, e por meio da greve, tá? E isso tudo eram estratégias para se conquistar alguns direitos que eles queriam, né? Em 1907, 1902 e 1907 aconteceram 2 greves que não foram muito extensas, foi no mesmo dia que terminou, só que chamou a atenção em 1917 uma greve que já vai ter um cunho um pouco maior, que vão demorar 3 dias. A cidade de São Paulo para por 3 dias. E aí esses líderes, esses grevistas vão conseguir que tenham 20% de aumento no salário, que vão poder se associar, que até então era proibido a associação de trabalhadores, o Estado não permitia, e também que não fossem demitidos esses grevistas, né? O Estado falou que faria isso, né? Os donos de fábricas concordaram com tudo isso, mas quando acabou a greve, nada do que foi prometido foi cumprido. Então muitos desses líderes sindicalistas foram presos e alguns deles foram até deportados para os seus países de origem, né? Então é esse que é o cenário anarco-sindicalista brasileiro, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiver com relação à aula, escrevam, por favor. Acompanhem direitinho. Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo aí para você saná-la. E caso ainda permaneça com dúvida, escreve aí nos comentários, tá bom? Eu vou estar passando uma tarefa aqui para vocês fazerem relativo a essa aula. E na próxima aula eu já faço a correção dessas atividades, tá? Um abração para vocês, bons estudos, cuidem-se e até loguinho!